Quando você entende esse processo de inversão de polaridade, as coisas vão ficando muito óbvias, né? Como que você faz para não inverter a polaridade, quais são as rotinas e atitudes e virtudes que você tem que ter para não inverter a polaridade. Você começa a ver que esses padrões que vão se rascunhando, depois vão se solidificando, eles ficam muito saudáveis, tá? Isso se aproxima de maneira muito translúcida com a masculinidade clássica e a feminilidade clássica, que as pessoas acham que é uma convenção social. Não é uma convenção social, é algo, um tipo de atitude de comportamento social que ao longo das eras, com muitos testes, muita gente não seguia esses comportamentos de masculinidade clássica e feminilidade clássica. Era uma das opções dentre todas as milhares de que todos os seres humanos ao longo das eras escolheram. Essa foi a vencedora. Dentre todas as hipóteses, a feminilidade clássica e masculinidade clássica que nós chamamos hoje é a que venceu o teste do tempo. Todos os outros tipos de masculinidade e de feminilidade morreram, não deixaram herdeiros. Então, quando a gente compreende isso, e isso é um princípio que eu acho bastante poderoso, que é a ancestralidade. Não tem como a gente compreender o momento presente sem a gente compreender a somatória de decisões sociais e individuais que chegou no momento presente. Isso é ancestralidade. Então, existe sim um padrão prévio de masculinidade, que é um padrão arquetípico de sucesso, e existe sim um padrão prévio de feminilidade de sucesso, que é um arquétipo feminino de sucesso. O Jung deu nomes para isso. Ele falou que existe um arquétipo da Eva, existe um arquétipo de Helena, existe um arquétipo de Maria e existe um arquétipo de Sofia. São estágios anímicos cada vez mais profundos, onde o homem domina a sua ânima. O primeiro estágio é Eva, é o homem impulsivo, reativo, sexualizado, que só pensa em sexo, obsessivo por sexo. Helena é aquele homem que já não é só mais sexo, mas é a diversão, são jogos, são os momentos de prazer, de descontração, pra sair um pouco daquele negócio da guerra da vida masculina. Maria é aquele homem que já despertou pro impulso de eu vou deixar herdeiros, eu vou ter filhos. De transcender. Quem é a mulher sagrada que vai estar do meu lado, porque essas outras aqui foram passatempos. Essas mulheres, elas não têm o valor equivalente a mim. Quem é a mulher que vai estar do meu lado como minha parceira? Maria. Sofia é o nível mais alto, que é o que eu chamo do homem do patriarca. É o homem que consegue aprender com as mulheres da sua vida. Entendi. Ele consegue olhar para as mulheres na vida dele, ele consegue ver uma sabedoria que ele é de difícil acesso. Não é que é impossível, mas é que é de difícil acesso. Então isso é uma coisa que eu... Interessante, né? Porque a energia feminina que predomina. No homem? É. Sim. Canal Motivamente. Inscreva-se, curta e compartilhe.